Pronto? A paz, crianças e mamães. Hoje a gente vai aprender sobre oração. 3 fatos sobre a oração. Tem a oração que Deus não responde. Tem a oração que Deus responde e espera. E a oração que Deus responde sim. A oração que Deus não responde seria orações sem sentido, orações que está errada, orações que o Papai do Céu não escuta, orações de vingança, orações que você está pedindo para o Papai do Céu fazer a ruindade contra outras pessoas e coisas que possam ser boas para você, mas que iria prejudicar outras pessoas. Essas são orações que Deus não responde. E uma pessoa que o Papai do Céu respondeu não nas orações foram as irmãs de Lázaro. Ali, naquele momento, elas queriam que Jesus fosse para lá, para Jesus curar o irmão dela, Lázaro. E Jesus respondeu que não iria para lá. E nisso, elas ficaram tristes porque Lázaro acabou morrendo. Só que elas não entendiam que ali Jesus precisava fazer um milagre maior. Jesus não queria só curar Lázaro, Jesus queria ressuscitar. E todas as crianças conhecem que Jesus ressuscitou Lázaro ao 3º dia. E ele foi o primeiro que Jesus ressuscitou, que experimentou a ressurreição. E depois teve outros que Jesus respondeu com a oração de espere. A oração de espere é algo que Deus sabe que é bom para você, mas que não é o momento certo de acontecer, de ele realizar. E nisso a gente temos que ter paciência, que é uma coisa difícil de ter. E nisso, Jesus teve uma pessoa que Jesus respondeu espere, que foi Ana. Ana ficou orando por muitos anos por um filho. Jesus não estava concedendo o desejo do coração dela, porque não era o momento certo. Talvez, se Jesus já tivesse concedido o bebê dela assim que ela tivesse feito um milagre, né? Porque ela era estéril. Assim que ela tivesse casado, talvez Ana não teria dado ele para Jesus. Como quando Deus fez com que ela ficasse grávida e ela falou que ia dar o bebê para Jesus. E com isso, ele foi o único que foi profeta, sacerdote e também foi juiz. E só assim que Deus tem um propósito para todos nós nas nossas vidas. E Samuel foi um homem de Deus que havia um propósito antes do seu nascimento. A partir do momento que Ana orou, a oração que Deus queria ouvir, Deus realizou. Mas antes disso foram anos esperando. E teve outro que Jesus respondeu sim, que foi... Quais são as orações que Deus responde sim? É aquilo que está na vontade de Deus. Aquilo que Deus quer fazer na hora certa, que é a hora que a gente ora pro Papai do Céu, e aí o Papai do Céu fala assim, eu vou fazer porque tá na hora certa, ele merece, e aí vai se realizar. E nisso, teve um que que ele orou para Jesus, e Jesus respondeu sim, que foi o profeta Elias. Elias era um homem normal, como todos nós, mas não era um homem comum. Ele era um homem de Deus, ele tinha intimidade com Deus. Quando ele orou que não chovesse, ele falou segundo a minha palavra, não segundo a palavra de Deus. E ele era um homem tão honrado, tão com intimidade com Deus, que Deus honrou a palavra dele. Não foi
Deus que ordenou que não chovesse. Elias falou que não chovesse e Deus ordenou que não chovesse através de sua palavra, porque ali havia pessoas que precisavam saber que Deus era Deus, que Deus mandava na natureza e não os outros deuses. E foi assim através de 3 anos. Então, o que a gente aprende? A gente aprende que existe as orações que Deus fala não, as orações que Deus fala espere e as orações que Deus responde sim. E com isso, a gente aprende que a gente tem que ser honrados, que a gente precisa ser homens e mulheres e crianças de Deus, que Deus precisa entrar no nosso coração e fazer toda a sua vontade, que a gente precisa dobrar os joelhos e falar: Senhor, seja feita a tua vontade, mesmo que doa, mesmo que seja triste. Às vezes a gente não quer sofrer, perder alguém, mas essa é a vontade de Deus. A gente não entendemos o porquê hoje e talvez não entenderemos para frente, mas tudo que Deus faz é perfeito. Então, hoje a gente temos que agradecer a Deus, orar pelas criancinhas que não conhecem a Deus, pelas crianças que estão doentes, pelos países que estão passando por dificuldades, pelos vizinhos, às vezes até mesmo pelas pessoas que a gente não gosta. É difícil orar pelas crianças que a gente não gosta, mas precisamos falar de Deus, que as orações venham alcançar todos aqueles que a gente não podemos alcançar. E com isso, eu quero explicar para vocês que Deus não é um gênio da lâmpada, que a oração não é um poço de desejo, que a gente não vai orar e Papai do Céu vai realizar. Não, que a gente não vai lá e falar: Papai do Céu, eu quero que aconteça isso, e vai acontecer. Não, existem essas 3 fases, que são as orações que Deus não escuta, são as orações que Deus escuta, mas Ele pede para esperar porque não é o tempo certo, e as orações que Deus responde sim, que é tudo aquilo que convém a Ele, que vem do coração dEle, que está na hora certa de acontecer. E com isso, vou encerrando para vocês entenderem que Papai do Céu não é um gênio da lâmpada. E as orações não é um poço de desejo, que precisamos seguir com orientações. E com tudo isso que eu passei para vocês, espero que vocês entendam. E eu deixo a paz do Senhor.